Olá, pessoal! Boas-vindas à nossa explicação visual de hoje. Nós vamos destrinchar passo a passo o fluxo de pagamentos de ponta a ponta do Solana Pay usando o SDC. Entender a arquitetura por trás desses pagamentos é, sem dúvida, o passo fundamental para a nossa lição antes de escrevermos qualquer linha de código. Então, vamos lá! O roteiro da nossa lição é bem direto. Vamos passar por 6 etapas: fundamentos do Solana Pay, o modelo do envelope, a anatomia da intenção, depois um caso na prática comprando um café, seguido por conciliação e prova definitiva, e para fechar a tampa, os próximos passos na integração. Beleza. Começando pela seção 1, fundamentos do Solana Pay e a sua arquitetura minimalista. O grande desafio que a gente está resolvendo aqui é como conectar sistemas tradicionais de cobrança comercial direto na blockchain, mas de um jeito seguro e totalmente sem fricção. E o Solana Pay é exatamente isso, uma arquitetura mínima que converte uma intenção de pagamento em uma liquidação on-chain definitiva. A palavra-chave aqui, gente, é mínima. É de uma simplicidade que chega a ser surpreendente. Pensa bem, em sistemas tradicionais a gente precisa de um monte de chamadas de API, apertos de mão super complexos entre servidores, tudo isso antes de mover um centavo sequer. O Solana Pay, ele não exige absolutamente nenhuma comunicação prévia de API para funcionar. É tudo sobre expressar uma intenção e executar isso direto na rede. Simples assim. Para organizar isso na nossa cabeça, a gente pode dividir o processo em 3 camadas principais. A primeira é a intenção, que é basicamente a URI e a fatura gerada. A segunda é a liquidação, que é a transferência on-chain de tokens acontecendo de verdade. E a terceira é a prova, representada pela assinatura e pela confirmação na rede. Entender como o pagamento flui, se transformando lá da intenção de compra até virar um registro contábil imutável, bom, esse é o verdadeiro segredo para dominar essa tecnologia. Vamos avançar para a seção 2, o modelo do envelope, para a gente entender melhor essa dinâmica. Uma analogia física ajuda demais a visualizar o que rola por baixo dos panos. Imagine uma loja física, onde o caixa entrega uma fatura com um adesivo de rastreamento colado nela. No nosso mundo on-chain, essa é aquela primeira camada, a URI contendo uma chave de referência. Depois, a pessoa que está comprando coloca o dinheiro num envelope e o caixa joga esse envelope num cofre seguro. Essa é a nossa liquidação. No código, é a instrução movendo os fundos para a conta de token associada do comerciante, a famosa ATA. Por fim, uma câmera de segurança filma o ato e gera um recibo. Na blockchain, essa câmera é a nossa prova, a assinatura da transação com seu carimbo de data e hora. O ato de jogar o envelope no cofre é literalmente a mecânica da liquidação criptográfica. Entrando agora na seção 3, anatomia da intenção, focando na URI de pagamento. Essa string que a gente está vendo é a espinha dorsal de tudo. Ela encapsula a intenção pura de forma completamente stateless, ou seja, totalmente sem estado. Ela começa declarando o protocolo com um Solana, e logo em seguida vem a chave pública de quem vai receber a grana. Depois, entram os parâmetros de consulta. O valor exato, que aqui está como amount igual a 4.5, o contrato inteligente do token, com o split token apontando para o endereço do SDC na Solana, e por último, o campo reference. O mais incrível é que essa linha curtinha tem absolutamente tudo que qualquer carteira compatível precisa para montar a transação perfeita. Não tem idas e vindas com o servidor, a fatura já nasce pronta e autoexplicativa. E precisamos falar sobre esse parâmetro reference. Essa chave de referência é o nosso adesivo de rastreamento mágico. Ela é uma chave pública extra que a gente geralmente deriva de um UUID lá no back-end e que viaja grudada na transação. Essa chave é a âncora definitiva para garantir a idopotência. O que isso significa na prática? Se a rede der uma engasgada e o cliente tentar pagar de novo, o sistema vai olhar para essa chave exata para atualizar a fatura original e impedir a todo custo que a loja cobre 2 vezes ou envie 2 produtos por engano. Certo. Seção 4. Na prática, comprando café. Um cenário de $4,50 em USDC. Vamos rodar o filme completo dessa compra no balcão da cafeteria. Passo 1, o back-end da loja gera o número do pedido, tipo INV 2026, cria a chave de referência e monta o URI do Solana Pay. Passo 2, o QR Code pipoca no tablet do caixa e o cliente escaneia com o celular. Passo 3, aí acontece a mágica. A carteira leia o URI, acha a conta de token associada de quem está pagando e monta uma transação de transferência de token SPL. Passo 4, após a confirmação na tela do celular, a carteira manda a transação assinada para o endpoint da Solana. A rede processa, assina e coloca num bloco. É tudo muito rápido e contínuo. Mas olha só, atenção máxima aqui, tem uma pegadinha técnica perigosa na hora de integrar. A nossa URI pediu o valor de 4.5, certo? Só que o USDC na Solana roda com exatamente 6 casas decimais.
Então, no código, a conversão desses $4,50 tem que virar precisamente 4.500.000 unidades base. Se a gente esquecer de fazer essa conversão, a transação falha na mesma hora. Fica a dica para não quebrar a cabeça depois. Seção 5. Conciliação e prova definitiva. Unindo os mundos. A gente está lidando com dois universos diferentes aqui. No lado on-chain, a blockchain é a dona da verdade absoluta, com aquele registro imutável no ledger, o programa SPL Token garantindo que ninguém gaste o que não tem e a prova criptográfica. Só que a blockchain não faz a menor ideia do que é um café ou de como processar um reembolso, né? Aí entra o lado off-chain. É o sistema interno da loja que tem a máquina de estados que sabe mudar a fatura de pendente para paga e aplicar as regras comerciais. O trabalho central de quem desenvolve um bom back-end é justamente fazer a ponte entre esses dois mundos. E para essa ponte ser a prova de falhas, existem regras de ouro de observabilidade no servidor. Regra número 1. Sempre, mas sempre usar a chave de referência para desduplicar os eventos, garantindo que novas tentativas do cliente não gerem pagamentos falsos. Regra número 2. Guardar o registro canônico, ou seja, armazenar a assinatura da transação junto com a fatura no banco de dados para ter uma trilha de auditoria blindada. E regra número 3. Esperar o nível de confirmação, o commitment, adequado à tolerância ao risco do negócio antes de fechar a venda. E, finalmente, seção 6. Próximos passos na integração, trazendo tudo da teoria direto para o código. Para fechar a nossa lição de hoje, deixo uma reflexão crucial antes de abrirmos o editor de código. Qual o nível de confirmação atende à tolerância de risco do negócio na hora de entregar a mercadoria? Se é uma cafeteria vender um expresso de $4,50, o nível Confirmed está ótimo, porque o risco financeiro de a rede reorganizar o bloco é minúsculo. Agora, imaginem uma concessionária entregando um carro de $50 mil. Aí, com certeza absoluta, deve-se esperar o nível Finalized. A arquitetura já está clara para a gente e os detalhes técnicos mapeados. Como vai ser estruturada a política de risco no próximo projeto? Fica aí a provocação para a nossa próxima etapa técnica.